E perguntas importantes que nos levam a lições também muito importantes. Que no meio desse período da pandemia nós podemos observar ou aprender como é prazeroso ter o nosso ente querido ao nosso lado. Nós começamos a dar mais valor pela proximidade dos nossos entes queridos. Outros no nosso meio aprendeu ou entendeu na pele o que o texto do salmista diz sobre passar pelo vale da sombra da morte, por meio de túmulos, por meio de internações. Mas acho que todos nós reaprendemos a viver por meio de máscaras e álcool em gel. De fato, essa pandemia nos trouxe lições importantes, nos trouxe lições que nos moldaram para esse novo mundo. Mas, como eu disse, momentos difíceis nos levam a perguntas importantes, e algumas perguntas foram feitas no meio desta pandemia. E uma delas, talvez alguns de nós aqui podem ter feito. Pergunta como: diante desse cenário catastrófico, onde está Deus? Será que Deus se importa conosco, deixando-nos passar por um momento difícil como esse? O texto que nós lemos mostra um cenário caótico para a vida dos discípulos de Jesus. Mostra um cenário que eles não tinham controle, e um cenário difícil que os levava a fazer perguntas importantes. O texto que nós lemos, ele tem três perguntas importantes em momentos difíceis. Mas a lição maior desse texto é a lição que nós podemos aprender hoje, que é: apesar da circunstância adversa, nós temos em quem confiar. Nós podemos confiar em Cristo. E para que nós entendamos um pouco sobre o contexto dessa passagem, nós precisamos olhar um pouco para o contexto anterior. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus passou o dia ensinando sobre o seu reino, ensinando sobre fé, sobre que eles deveriam crer em Jesus. E no final dessa tarde, o Senhor Jesus decide passar para o outro lado. E aqui diz o mar, mas ali é um grande lago que se tem naquela região. E o Senhor decide passar para o outro lado. E no meio dessa travessia, nós temos o relato que nós temos. Essa grande tempestade ataca aquele barco. Mas se nós formos olhar de forma mais ampla, esse texto que nós lemos, ele faz parte do início de uma sequência de milagres que Jesus faz. Se você olhar no texto, no capítulo 4, verso 35 ao 41, onde nós lemos, Jesus acalma uma tempestade. No capítulo 5, de 1 a 20, Jesus liberta um homem que estava endemoniado. Do verso 25 até o 34, Jesus cura uma mulher enferma. E do verso 35 ao 43, Jesus ressuscita a filha de Jairo. E esses textos estão em sequência, não é por acaso. Porque o propósito desse texto é mostrar que Jesus é superior à natureza, por isso ele tem poder de acalmar a tempestade. Jesus é superior aos demônios, por isso ele tem poder de livrar uma pessoa dos demônios. Jesus, ele é superior à doença e à morte, por isso ele tem poder para curar e ressuscitar. E a lição que nós aprendemos durante esses textos é que nós podemos confiar no Senhor Jesus. Nós podemos confiar em Cristo, apesar dos meios difíceis em que nós passamos. Com isso, nós podemos, e é o tema da nossa mensagem dessa noite, nós podemos aprender a confiar em Cristo, olhando para essa história. Nós podemos aprender a confiar em Cristo em três situações que esse texto nos mostra. Nós podemos aprender a confiar em Cristo em meio à insegurança. Nós podemos aprender a confiar em Cristo em meio à incredulidade e em meio ao temor. Nós vamos ver isso no decorrer da exposição. Mas em primeiro lugar, nós podemos aprender a confiar em Cristo em meio à insegurança. Imagine comigo esta cena. Estes homens, esses discípulos, decidem atravessar este mar. O Senhor Jesus ordena que eles atravessem o mar, e eles estão nessa travessia. Mas tem um detalhe muito importante. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores, e pescadores acostumados com este mar, com este lago. Mas essa tempestade é diferente de outras. É normal, no contexto histórico e geográfico da região, é normal esse mar ter algumas tempestades.
por conta de um evento climático da região. Este mar ele é localizado ao pé do Monte Hermon. E o Monte Hermon ele é congelado. E o degelo dele faz com que as águas entrem nesse mar. E o nível do mar é um pouco mais baixo, ou seja, aquela água um pouco mais quente. O encontro dessas águas geladas com as águas quentes faz com que aquela região tenha muitas ondas, muitas tempestades. Então, tempestade para a vida daqueles discípulos naquele lugar era comum, porque eles eram pescadores e estavam acostumados ali. Mas o texto diz que essa tempestade é um pouco diferente. Eles não viram uma tempestade como essa. Eles não estavam esperando uma tempestade tão grande como essa. Por isso que o texto diz que eles começam a se desesperar. Eles começam a olhar para essa tempestade e a insegurança toma conta do coração deles. E para piorar a coisa, o único que poderia ajudar, que era Jesus, estava dormindo. No meio daquela confusão toda, no meio daquela tempestade toda, eles olham para Jesus e ele está dormindo. Mas em meio a isso, em meio a esse cenário catastrófico, em meio a esse cenário onde eles pensaram, ninguém pode nos ajudar, porque o único que pode nos ajudar está dormindo, o coração deles é tomado pela insegurança. Talvez você já tenha passado por algo assim na sua vida. Não quero dizer que você tenha passado literalmente por um mar, uma tempestade, mas talvez você tenha passado por momentos onde você pode ter pensado, não tem ninguém para me ajudar. A tempestade é tão grande, a dificuldade, a adversidade da vida é tão grande, e parece que quando eu olho para Jesus, ele está dormindo. Parece que quando eu olho para Jesus, ele está calado. E o reflexo disso é a primeira pergunta desse texto. A pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Eu quero que você volte ao texto, aos olhos ao texto, e observe no verso 38 a pergunta que eles fazem. E os discípulos dizem: Mestre, não te importas que pereçamos? E é interessante que o evangelista Marcos aqui, ele é um pouco diferente dos outros. Tanto Mateus quanto Lucas relatam o mesmo episódio, mas eles relatam de uma maneira diferente. Quando eles estão nesse momento, ele diz, os outros evangelistas: Mestre, perecemos. Mas aqui o evangelista Marcos é um pouco mais profundo. Porque o evangelista Marcos aqui, ele relata o que estava no íntimo do coração daqueles discípulos. Quando eles dizem: Mestre, não te importas que pereçamos? E a ideia aqui é: os discípulos entendiam o poder de Deus. Eles sabiam quem era Deus, quem era Jesus, o poder soberano que ele tinha, porque eles estavam o dia inteiro vendo ele operar milagres, ele operar situações, ele fazer milagres e sinais para aquele povo. Eles não é que eles não criam no poder de Deus, mas para eles, naquele momento, Jesus não se importava com eles. E às vezes nós passamos ou caímos no erro de pensar assim também. Nós entendemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Deus da história, mas no momento da dificuldade, nós pensamos: o Senhor Jesus não se importa comigo. O Senhor Jesus parece que não se importa comigo. Parece que Ele está calado, parece que Ele está dormindo. Mas esse texto quer nos ensinar algo muito importante. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que a insegurança traz uma cegueira espiritual em nossa vida. Por conta de um coração inseguro, por conta de pensarmos que estamos só, nós acabamos não enxergando algumas coisas importantes para a nossa vida. Sabe o que aqueles discípulos acabavam não enxergando? Que o próprio Jesus estava no barco com eles. Eles ficaram focados tanto com a tempestade, eles colocaram os olhos tanto na tempestade, que esqueceram que o próprio Senhor Jesus estava com ele naquele barco. E não somente isso, Jesus já tinha dado algumas garantias para eles. Observe no verso 35 que Jesus, com a sua palavra, já tinha dado uma garantia. Quando ele diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus, com a sua palavra, já tinha garantido que eles iriam passar. Jesus não disse como, mas Jesus já disse: nós vamos passar. Mas
E eles esqueceram disso no momento da adversidade. Eles esqueceram também de uma outra garantia que Jesus tinha dado, que é a sua própria presença naquele barco. Não era um homem qualquer que estava com eles, era o próprio Deus. O próprio Deus estava com eles naquele barco. Mas também eles tinham esquecido uma terceira garantia, que é o poder de Deus, o poder de Jesus. E isso às vezes acontece conosco também. Quando nós deixamos o nosso coração ser dominado pela insegurança, nós acabamos ficando cegos para as garantias que Deus nos dá sobre a sua presença em nosso meio. Jesus nos dá a garantia que Ele estará conosco todos os dias. Jesus nos dá a garantia da sua presença real conosco, e nós podemos ver como Ele escrito no seu poder agindo no meio do seu povo. Mas às vezes nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que, apesar de momentos de segurança, nós temos onde nos ancorar, que é em Cristo Jesus. Às vezes nós ouvimos de pessoas dizendo que nós vamos viver de glória em glória, de vitória em vitória, mas isso são promessas de homens. Porque sabe qual é a promessa do Senhor? Lá em Mateus 28, 20, no final do texto Deus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos promete que Ele estará no barco conosco. Ele não disse que nos livrará de todas as adversidades ou de todas as tempestades, mas a presença dEle é garantida em nosso meio. Por isso nós podemos confiar em Cristo em meio a tempos de insegurança. Eu não sei o que você pode estar passando nesse momento em sua vida. Talvez você esteja passando por uma tempestade em sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite: você tem onde confiar em Cristo Jesus, porque Ele tem poder. A sua palavra é poderosa, a sua presença é real, e nós podemos nos ancorar no Senhor Jesus. Mas esse texto nos traz uma segunda lição, onde nós podemos aprender a confiar em Cristo em meio à incredulidade. Primeiro, esse texto nos ensina que nós podemos confiar em Jesus, em Cristo, em meio à insegurança. Em segundo lugar, em meio à incredulidade, porque o relato continua. E no verso 38, no verso 39, o milagre acontece. Jesus, com o poder da sua voz, faz aquele cenário totalmente caótico transformar em um cenário totalmente calmo. Aquelas ondas furiosas, com o poder da voz de Jesus, se tornam apenas umas águas calmas. Aquele vento impetuoso, com a voz de Jesus, se torna uma brisa mansa. Jesus opera o seu poder. Ele mostra quem Ele é. Ele é Senhor sobre a natureza. E então vem a segunda pergunta do texto. A primeira, os discípulos perguntam a Jesus. A segunda, Jesus pergunta aos discípulos. E observe no verso 40, quando Jesus diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E às vezes pode soar estranho aos nossos ouvidos essa pergunta de Jesus, porque eles estão no meio de uma tempestade, eles estão prestes a morrer. Jesus acalma a tempestade e vem falar de fé. Parece que não se encaixa muito bem aquilo ali. Em meio à tempestade, Jesus falando sobre fé. Mas isso faz parte, nada foge dos planos de Deus, porque isso faz parte do método de ensino de Deus. Como eu disse, se nós olharmos os versos anteriores, Jesus estava ensinando o dia todo sobre fé. Jesus estava falando sobre como nós devemos, ou como aquele povo deveria confiar nele. E agora, Jesus está colocando os seus discípulos numa prova prática. Eles ouviram muito na teoria, de que deveriam confiar no Senhor em meio a qualquer circunstância. Agora Jesus coloca eles em uma prova. Jesus coloca eles para o teste prático. Assim como muitos de nós aqui já passamos por isso, mas na autoescola. Nós fazemos aquela aulinha, aprendemos todas as regras de trânsito, mas tem um momento de colocar na prática. O momento de pegar o carro, pegar a moto para fazer o teste. Jesus está provando seus discípulos aqui. E aqui fica uma lição muito grande para nós e um alerta para nós também. Às vezes nós somos muito bons em falar que nós confiamos no Senhor, que o Senhor é o dono da nossa história, que todo o nosso ser é para Ele.
mas às vezes nós não estamos preparados para enfrentar uma prova prática. No momento da primeira dificuldade, nós podemos vacilar como os discípulos. Mas essa pergunta de Jesus não é uma pergunta afrontosa, mas sim uma pergunta de sondar o coração. Jesus faz isso com o objetivo de instruir, de ensinar aqueles discípulos. Isso aqui faz parte da escola de Deus. E essa pergunta é Jesus sondando o coração deles. E é Jesus falando: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? No sentido de Jesus, por que vocês deixaram o seu coração ser dominado pela insegurança? Por que vocês estão deixando ser levados pelas dificuldades? E é interessante que esse termo tímidos, na língua grega, ele tem a ideia de covarde, de medroso. É como se eles estivessem se acovardando diante daquela situação e se sentindo medrosos, sendo amedrontados por aquilo. E isso é um reflexo de uma vida ou de um coração dominado pela insegurança. O reflexo de um coração dominado pela insegurança é a incredulidade. Porque em primeiro momento eu penso que eu estou só. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Ou que aquela pessoa que poderia me ajudar está dormindo. E a segunda decisão, o segundo reflexo disso na minha vida é eu pensar que eu não tenho ninguém que pode me ajudar. Não é que eu estou só. Nada ou ninguém pode me ajudar. Eu me acovardo, eu me esfrio. E voltando ao exemplo da pandemia, nós podemos ter, infelizmente, exemplos de irmãos que após esse tempo tempestuoso não voltou para a igreja, deixou seu coração se esfriar, se acovardou em meio a uma tempestade, um momento difícil, deixou seu coração amedrontado diante da situação e se esfriou no Senhor. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos deixar o nosso coração ser dominado pela incredulidade, porque o reflexo disso é uma frieza espiritual. Antes, nós precisamos deixar o nosso coração ser dominado pela palavra do Senhor. Ao invés de você deixar seu coração ser dominado ou cheio de incredulidade, encha o teu coração com as verdades consoladoras do Senhor. Deixe que a palavra de Deus seja combustível para a sua vida. E a palavra de Deus nos diz alguns textos que nos ajudam a enchermos de palavras consoladoras. Como em Romanos 5, no capítulo 5, verso 1 e 2, Paulo diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Mediante a Cristo nós temos paz com Deus. Então nós não podemos ou não precisamos viver mais temerosos, medrosos em meio à circunstância adversa, porque nós temos paz com Deus, no sentido de nós temos em quem nós podemos nos achegar. Nós podemos nos achegar ao Senhor e depositar todo o nosso medo, todo o nosso temor diante dEle e clamar a Ele, e tendo a certeza que Ele responderá, que Ele atenderá quem é o seu filho. Mas note, a ideia de Jesus e de Deus nos atender não é que nós não passaremos mais por lutas, mas que nós ainda iremos passar por lutas, mas agora nós iremos passar por lutas com aquele que nos ajuda a lidar com elas. Como eu disse hoje pela manhã, quem esteve aqui, nós aprenderemos a ter paz com Deus. Por isso o texto diz: reconciliados, pois, nós temos paz com Deus. Aquela paz que nos ajuda em meio a dias difíceis, sabermos lidar com a situação adversa. Mas também, texto lá em Tiago, outra verdade consoladora que o Senhor nos ensina, quando Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Outra verdade consoladora que nós temos por meio da Escritura é para que nós não tenhamos o nosso coração dominado pela incredulidade, nós precisamos nos achegar até Deus. Nós não podemos viver longe do Senhor. Nós precisamos buscar todos os dias
a presença do Senhor em nosso meio. Nós precisamos buscar, em dias bons e em dias difíceis, a presença do Senhor por meio da sua palavra. E olha como o texto de Tiago é lindo, é rico, quando ele diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Aqui mostra que Deus, Ele é acessível àquele que o busca. Porque se nós buscarmos a Deus, nós encontraremos. E não encontraremos um Deus falso ou uma pessoa que não pode nos ajudar. Nós encontraremos o poderoso Deus, o Deus que acalma tempestades, que expulsa demônios, que cura o enfermo, que ressuscita o morto. É essa esperança que nós temos. E por isso, nós podemos confiar em Cristo em meio à incredulidade. Mas a terceira lição que esse texto nos ensina é que nós podemos confiar em Cristo em meio ao temor. E observe o verso 41. Depois do Senhor Jesus sondar o coração deles, depois do Senhor Jesus ir mais no íntimo e trabalhar aquele coração daqueles discípulos, agora a terceira pergunta desse texto, os discípulos fazem um para os outros. E eles dizem no verso 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas note que o texto inicia dizendo: e eles, possuídos de grande temor. E a ideia de grande temor aqui na língua grega é um misto de temor no sentido de ter medo e temor no sentido de reverência. A ideia é que esse termo dá esses dois significados. Na cabeça daqueles discípulos, eles estavam meio que um misto diante daquele cenário totalmente catastrófico, que um ato milagroso se torna em bonança. Eles estão ainda com o coração meio amedrontado de tudo que passou, e eles olham para Jesus e temem a Ele. Então o coração deles está meio dividido ali. E talvez infelizmente nós passamos por isso também em alguns momentos. Talvez você tenha passado por isso no meio da pandemia, de entender que o Senhor era soberano, que o Senhor tinha a rédea da história em suas mãos, que Ele tinha todo o poder, mas no momento que você vê noticiários de pessoas morrendo, de entes queridos sendo internados, seu coração ficava com medo. Seu coração tinha medo. Mas esse texto nos ensina que nós precisamos temer ao Senhor e não ter medo do mundo. Ao invés de ter medo do mundo, de temer o mundo e ter medo do Senhor, nós precisamos temer no sentido de reverência diante do Senhor e não ter medo do mundo. Porque a palavra de Deus nos ensina muito sobre isso. E às vezes o termo temer traz esse significado dúbio, que às vezes fica até meio difícil de entender um pouco. Mas a Bíblia está repleta de textos onde diz: não tema o mundo, não tenha medo deste mundo. E outros textos que diz: tema ao Senhor. A ideia de entenda que Ele é soberano, que Ele é o Rei da história, que Ele é o Senhor do universo. Tema Ele, mas não tenha medo desse mundo. Porque se eu tiver medo deste mundo, eu serei dominado por ele. E quanto mais dominado pelo medo, mais distante de Deus eu estarei. Por isso nós precisamos nos achegar a Deus. Por isso que eu preciso ter reverência ao Senhor e buscar Ele de todo o meu coração. Assim como o salmista no Salmo 103 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Por isso que nós podemos buscar o Senhor, temê-lo no sentido de nos achegar diante dele, porque Ele é um Deus misericordioso e compassivo. Ele é um Deus que nos abraça. E eu gosto muito do termo, lá se eu não me engano, no Salmo 78, onde ele diz que o Senhor inclina o seu ouvido para ouvir o clamor do seu povo. É diante desse Deus que nós podemos nos achegar. É um Deus que ouve o clamor do seu povo. Mas lembre-se, Ele é o Senhor da história e nós não podemos achegar de qualquer maneira, porque nós estamos falando do Senhor Deus. Por isso nós precisamos ter reverência diante dele. Nós precisamos entender que nós estamos falando com o Senhor dos Senhores, com o Senhor do universo. Por isso, tenha reverência diante do Senhor.
E deixe seu coração ser dominado nesse temor do Senhor e não pelo medo do mundo. Entenda, esse mundo nos dá muitas tempestades, muitos momentos difíceis, mas assim como a palavra de Deus, o próprio Jesus diz: não tenha medo deste mundo, não tema este mundo, porque eu venci ele. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes coloque diante do Senhor, por oração, por súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Não pense que esse mundo é totalmente, que ele vai te cobrir totalmente, que as tempestades vão te devorar. Ao contrário disso, se achegue ao Senhor, busca Ele, se achegue ao Senhor, que Ele compadecerá de você. Então, em meio a momentos de temor, confie em Cristo, busque o Senhor, que é o Deus da história. Mas o texto termina com essa pergunta, e os discípulos fazem uns aos outros, e eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é interessante que essa pergunta não tem resposta no texto. Parece que eles são perguntados, e nós não sabemos qual foi a resposta, e se é que eles tiveram resposta. Mas não precisa de resposta esse texto. Porque o foco aqui não é saber o que os discípulos aprenderam com isso. O foco aqui é mostrar quem é este que até o vento e o mar obedece. Este é o nosso Senhor Jesus. E se nós pudéssemos responder essa pergunta, nós poderíamos responder que este, que eles estão perguntando, é aquele que nasceu de uma virgem, veio sem pecado neste mundo, passou as dores da cruz em nosso lugar. Este é aquele que viveu aqui como ser humano, na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio para dar salvação ao seu povo. Este suportou toda a dor, todo o pecado do seu povo, sem mesmo uma vez pecar, mas ele suportou por amor ao seu povo. Este é aquele que ficou 3 dias morto, mas no terceiro dia ele reviveu, arrancando o aguilhão da morte e trazendo vida para o seu povo. Este é aquele que mostrou para o diabo quem é o dono da história. Este mostrou que ele é superior a todos, até mesmo a Satanás. E ele mostrou que no final a vida venceu a morte. Este é aquele que está assentado à destra de Deus, preparando um lugar para o seu povo. Ele está construindo um novo lar, o lar onde todos aqueles que são seus morará eternamente. Este é a presença real de Deus. Este é o Verbo que se fez carne. E no momento certo, no momento que Ele voltar, nós estaremos frente a frente, face a face com o verdadeiro Deus. Este é aquele que diz que no dia certo Ele voltará para buscar o seu povo. E o seu povo irá morar eternamente com Ele. Este é o Senhor Jesus. Tem poder sobre ventos, mares, doenças, morte. Este é o Senhor Jesus Cristo. E nele nós podemos depositar toda a nossa confiança. Mesmo em meio à insegurança, em meio à incredulidade e ao temor, este é o Senhor Deus que nós podemos confiar. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós podemos depositar toda a nossa fé. Por isso, aprenda a confiar no Senhor em todas as fases da sua vida. Como eu disse, eu não sei o que você está passando neste momento em sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Mas eu quero te dizer nessa noite, você tem onde buscar resposta para o seu problema, que é em Cristo Jesus. Você tem onde buscar auxílio no Senhor Jesus. Por isso, aproveite essa oportunidade que nós temos de nos achegar ao Senhor, de entrarmos no trono da graça e conversarmos com o próprio Deus. Nós não precisamos mais de intermediadores,
Nós não precisamos mais de sumos sacerdotes entrando uma vez no Santo dos Santos, porque aquele véu foi rasgado pelo sacrifício deste Jesus. Por isso, se achegue ao Senhor. Busque ouvir as verdades consoladoras do Senhor. Não deixe o medo, a incerteza deste mundo dominar o seu coração. Antes, confie no Senhor. Descanse no Senhor. Busque refrigério nele. Clame ao Senhor, que Ele ouvirá. Ele tem ouvido para ouvir o Senhor. Mas eu quero concluir essa mensagem pensando que, como eu disse no início, que momentos difíceis nos levam a perguntas importantes. Perguntas essas que nos levam a reflexões. Reflexões de sabemos lidar com momentos difíceis, sabemos lidar com as tempestades dessa vida, mas também sabemos onde nós podemos buscar descanso. E nós vimos nessa noite que nós podemos buscar descanso no Senhor Jesus. O Senhor que venceu a morte em nosso lugar, que garantiu a sua presença real todos os dias de nossa vida. Mas eu quero fazer uma pergunta final para você. Uma pergunta importante para a sua vida. Diante de tudo que nós vimos, de tudo que nós observamos da palavra do Senhor, eu quero te fazer essa pergunta: quem é Cristo em sua vida? Quem é Cristo em sua vida? Porque a resposta dessa pergunta é muito importante para a sua vida. Porque se você me responder sim, Cristo é o Senhor, o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz em meu lugar e eu tenho agora a salvação garantida por Ele. Eu sei que eu morarei eternamente com o Senhor. A minha resposta para você é: louvado seja Deus. E a minha oração é que o Senhor continue a te ajudar, a te sustentar todos os dias da sua vida, até Ele voltar. Mas agora, se a sua resposta é: eu não sei, eu não tenho a certeza que Cristo é o Salvador da minha vida, eu quero te dizer que todos esses ensinos que a palavra de Deus nos mostrou nessa noite não farão sentido para você. Elas só farão sentido para você no momento que você entregar a sua vida a Ele, no momento que você reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua história. E hoje, nessa noite, pode ser o momento de você fazer isso, entregar a sua vida a Jesus, entendendo tudo que Ele fez por amor do seu povo. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Talvez você tenha vivido uma vida em dependência do pecado. Eu quero te dizer que em Cristo você tem libertação deste pecado. Você não vive mais no pecado, porque Cristo morreu na cruz para te livrar do pecado. Mas para que você tenha essa libertação, você precisa entregar a sua vida a Ele. Talvez essa é a noite de você entregar a sua vida a Jesus. Eu quero neste momento orar. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. E não tem nada místico de abaixar a cabeça e fechar os olhos. É apenas para que você não se distraia com quem está do seu lado, com nada aqui. Mas eu quero que você reflita na sua vida. Reflita sobre o que você tem passado. Às vezes você pode estar passando por momentos de tempestade em sua vida, onde a insegurança, a incredulidade, o temor tem dominado seu coração. Mas peça ao Senhor que Ele aumente a sua fé, que você aprenda a confiar nele em meio a situações adversas, que as verdades consoladoras dele trabalhem em seu coração. Mas se você nessa noite não entende ainda, não tem a certeza que Cristo é o Senhor da sua vida, peça que Ele vá ao encontro do seu coração e transforme a sua vida, que Ele traga salvação para o teu coração. Faça essa oração e logo após eu estarei orando. Deus Santo, Deus amado, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra, nós somos gratos pela Tua doce voz em nosso meio.
Nós agradecemos, ó Pai, porque temos a oportunidade de podermos ser edificados pela Tua Palavra. Nós temos livre acesso a Ti por meio da Tua Escritura e por isso, ó Deus, nós somos totalmente gratos por essa maravilhosa graça que o Senhor nos concede. Mas nós reconhecemos, ó Pai, a nossa finitude, a nossa limitação, muitas vezes em nossa vida. Às vezes nós somos falhos contigo, por deixarmos momentos difíceis, tempestades em nossa vida, dominar nosso coração. E às vezes nós acabamos esfriando a nossa vida com o Senhor. Por isso, ó Pai, nos perdoe. Nos perdoe pelos momentos em que nós negligenciamos uma vida contigo. Mas nós também pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude cada dia mais a vivermos totalmente dependentes do Senhor. Que nós aprendamos cada dia mais a confiar no Senhor. Que nós descansemos, ó Pai, na verdade consoladora que Cristo nos deu por meio da morte na cruz. Que nós nos agarremos à eterna salvação que o Senhor nos deu. E que nós saibamos, ó Pai, lidar com este mundo tão difícil que nós vivemos. Fortaleça o Teu povo, Pai. Trabalhe em cada coração aqui. Às vezes nós temos passado por dificuldades em nossa família, em nosso trabalho, em nossa faculdade, escola. Nos ajude, a Deus, a sermos fiéis a Ti e sabemos lidar com momentos difíceis nesses meios, ó Pai. Mas também nós pedimos aqui, ó Deus, se há em nosso meio alguém que ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador da vida, que o Senhor intervenha com graça nessa vida, Pai. Que o Senhor alcance esse coração e traga salvação para esse coração perdido. Que se há em nosso meio alguém que ainda não tem o Senhor como Salvador, que ele saia daqui diferente de como entrou. Que ele saia daqui, ó Deus, entendido que em Cristo Jesus há perdão de pecados. Que em Cristo Jesus, ó Deus, há libertação de vícios. Que em Cristo Jesus há nova vida. Uma vida totalmente voltada a Ti. Que o Senhor opere a Tua boa mão em meio ao Teu povo. É isso que nós pedimos, em Cristo oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.